Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa dos quintos anos da MF Ângelo Colafemina, professora Rosana. E hoje o nosso assunto é sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? Intertextualidade é uma espécie de conversa entre os textos. Essa interação pode aparecer explicitamente diante do leitor ou estar em uma camada subentendida nos mais diferentes gêneros textuais. Para compreender a presença desse mecanismo em um texto, é necessário que a pessoa detenha uma experiência de mundo e um nível cultural significativo, ou seja, precisa prestar atenção e ler os mais diversos tipos de textos para poder entender essa intertextualidade. A intertextualidade é um recurso utilizado em muitos textos. É o diálogo entre textos e a criação ou superposição de um texto. A composição de um texto usando o outro como base pode ser feita por meio de citação, paródia, paráfrase, a intertextualidade entre uma poesia e outra e diversos tipos textuais e gêneros. Agora, vamos dar como exemplo esse texto Vida de Passarinho, do ilustrador Carlos. Lembra que nós estudamos nas aulas anteriores? O ilustrador diz o seguinte: o passarinho encontra uma pedra e ele diz que se ele tivesse talento, ele faria um poema. Ele está se referindo a um outro poema de Carlos Drummond de Andrade, de 1930, que é: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Então, ele usou a imagem para contextualizar o poema de uma outra forma. Portanto, Carlos está fazendo uma paródia do texto de Carlos Drummond de Andrade. E nós veremos o que é paródia nas aulas a seguir. Agora vejamos um outro exemplo do texto de Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio, que fala: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Onde o Bidu faz uma mudança na citação da música, onde ele muda as Palmeiras por Corinthians, que é o seu time do coração. Mas Palmeiras não está se referindo ao time nesse caso, está se referindo às árvores. Então, essa paródia é uma das que estão para tornar engraçado, satirizar. Um outro exemplo de intertextualidade é essa foto dos Simpsons, onde eles estão recriando uma foto famosa dos Beatles. Mas para entender, você precisa conhecer a foto anterior. Nas histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, nós podemos encontrar vários exemplos de intertextualidade, pois ele se utiliza muito de textos antigos para poder satirizar e ironizar os quadrinhos dele. Podemos encontrar intertextualidade com os contos de fadas, com passagens bíblicas e até mesmo com fábulas. Nesse outro exemplo, as superpoderosas estão conversando com a música da Anitta. Então, nós podemos ver também em obras de artes, caricaturas e muitos outros exemplos que nós podemos perceber, mas se conhecermos as obras anteriores, senão não farão o menor sentido. Agora, para a atividade de hoje, vocês vão fazer o cabeçalho no seu caderno de língua portuguesa, copiar as perguntas e respondê-las. O que é intertextualidade? Como e onde a intertextualidade aparece e dê alguns exemplos de intertextualidade. Bons estudos, pessoal! Até a próxima aula!